começando mais um reading vlog aqui no canal. E para o começo do dia eu resolvi estudar um pouco de literatura. Vocês já devem ter visto que eu gosto de estudar esses temas, principalmente de literatura, em um vídeo que eu gravei pra cá. O vídeo que eu tô me referindo é o reading vlog de lições sobre afogamentos, porque fala muito de literatura e eu gostaria de estudar, então eu voltei a estudar literatura naquela época. E agora eu também estou estudando um pouquinho sobre isso. Eu estava pensando em fazer um vídeo especial, algum study vlog sobre a literatura que eu estou estudando, porque tem muitas informações interessantes aqui que eu gostaria de compartilhar. Então já surgiu uma ideia para mim de eu gravar esse vídeo para vocês. E aí eu vou estudar mais um pouquinho aqui e depois eu volto a conversar com vocês e explicar sobre a leitura do dia. A conversar com vocês, a leitura de hoje é Emma, da Jane Austen. É uma autora que eu gosto bastante, eu já li esse livro dela, só que na época em que eu li Emma, os meus livros de Corte de Espinhos e Rosas estavam para chegar em casa, então eu acho que eu acabei lendo com pressa, então eu não lembro muito dessa história. Ano passado eu comecei o ano com Orgulho e Preconceito e eu acho que foi uma ótima escolha. Esse ano, na verdade, eu comecei com Depois daquele Verão, porque eu queria muito gravar para vocês o Summer Diaries, que já saiu. Mas o meu segundo lido do ano vai ser Emma. Eu vou começar ele agora mesmo. Eu separei uma cartela hoje para marcar esse livro e é a cartela considerada perfeita. Combina muito com a capa e eu tô muito ansiosa para ver todas as marcações que eu vou fazer nele. E aí, como sempre, eu vou fazer o color code aqui com vocês. Essas edições que eu tenho dos livros da Jane Austen, exceto Razão e Sensibilidade, são essas edições aqui da La Fontaine. É uma editora que eu não escuto muito falar, mas eu achei eles naquelas banquinhas de R$10 que tem nos shoppings. Eu gosto dessas edições porque elas têm uma boa diagramação para mim. Elas são menores do que o normal, é do tamanho da minha mão mais ou menos. Eu acho essa edição fofa. Então eu resolvi continuar minha coleção por ela mesmo. Então todos os livros que eu puder comprar da Jane Austen vai ser nessa edição. Tem alguns livros dela que eu quero ler que não tem nessa editora, desse jeito. Mas tudo bem, os livros que eu puder eu vou comprar assim. E aí eu vou fazer o meu color code nesse espacinho em branco aqui. Esse é o resultado do color code. Por enquanto eu escolhi só essas 3 cores. Caso necessário eu coloco mais uma. E ficou realmente perfeito com a capa. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque vocês sabem que eu prefiro marcar com cores que têm relação com a capa. Eu acho que fica mais bonito depois. Então eu vou fazer um sprint curto agora. Provavelmente vou fazer um sprint longo durante a tarde. E depois eu converso com vocês sobre o que aconteceu e minhas opiniões do livro. Pessoal, hoje é o segundo dia de leitura. Ontem eu parei na página 100, que era a minha meta mesmo, aqui no capítulo 12. Aconteceram algumas coisas, só que a minha leitura tá um pouquinho lenta. Eu lembro que normalmente nos livros da Jane Austen realmente eu demoro um pouco mais para ler, porque os livros dela têm bastante detalhes em poucas páginas. Então fala bastante de como os personagens são, um pouco do passado deles, né, no caso desse livro aqui. Então assim, é um livro que eu demoro um pouco mais para ler mesmo, e eu gosto de ler um pouco mais devagar. Ontem mesmo eu fiz 3 sprints de leitura e cheguei na página 100, o que normalmente eu chegaria um pouco mais longe. Mas eu gosto da escrita da autora, gosto dos livros dela. Por enquanto, Orgulho e Preconceito ainda é meu favorito, mas eu tô gostando de Emma também. Como eu disse pra vocês, algumas coisas eu não lembrava porque eu não li com tanto interesse quanto eu fiz com Orgulho e Preconceito. Então algumas coisas acabaram fugindo da minha memória. Eu já marquei algumas coisas aqui, mas como o livro tá um pouquinho manchado que ele é velhinho, não dá pra ver tanto as marcações como eu gostaria. Mas tudo bem, eu já fiz algumas marcações
E como vocês podem ver, eu também estou grifando a lápis algumas partes interessantes. Essas partes a lápis são principalmente sobre a personalidade da protagonista, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes do livro. O desenvolvimento da personalidade dela, como ela age com as pessoas, como ela acha que pode fazer o bem às pessoas fazendo o que na verdade ela gostaria que acontecesse. E aí, por exemplo, agora ela tem a Harriet como melhor amiga, porque a Taylor, que era como se fosse a governanta da casa dela e melhor amiga dela, com quem ela conversava mais, passeava mais e tinha mais tempo juntas, se casou. Então ela resolveu achar outra amiga para conversar, para fazer as caminhadas diárias e tudo mais. E aí ela encontrou a Harriet, que é uma moça mais nova que ela. A Emma aqui no livro tem 21 e a Harriet tem 17. Então ela acha que ela pode arrumar um bom casamento para amiga e também ensinar para ela sobre a sociedade, porque a Harriet é um pouco menos abastada que a Emma. E além disso, a Emma se acha melhor do que algumas pessoas, principalmente nessa questão de classes sociais. Ela acha que ela vai ensinar a Harriet como viver, como pensar e como agir. Então ela é um pouco manipuladora nessa questão. Não é a palavra exatamente que a autora usa para descrever ela, mas é uma pessoa que você percebe que todo mundo faz as suas vontades e elogia ela sobre qualquer coisa que ela está disposta a fazer. Então ela foi criada como uma pessoa um pouco egoísta, e isso também dá para perceber que o pai dela é bem egoísta. Ele fala mal das coisas que não estão do seu agrado, ele não tem uma mente aberta para perceber o que pode ser bom para as outras pessoas, mesmo que não seja bom para ele. Então dá para notar que isso é meio que se fosse uma coisa meio que hereditária. O pai dela até é um pouquinho pior que ela nessa questão. Ele não finge nada, ele sempre é um pouco mais deselegante com as suas palavras. Mas é um livro que eu estou aproveitando bastante. Eu acho interessante como a autora faz uma crítica social pela personagem que ela criou, que é a Emma. Então eu sinto muito dessa crítica social que ela fez aqui, da época que ela viveu, que as pessoas praticamente todas eram assim, um pouco fúteis e egoístas. Então é uma personagem que ela sabia que não seria adorada por todos. E isso é um ato de coragem, porque quando a gente escreve, a gente sempre quer que nossos personagens sejam amados. Mas, de certa forma, a Emma ainda assim é uma personagem que acaba interessando bastante, ver a evolução dela, ver como ela vai cair em si. E isso eu acho que vai ter muita ajuda de um homem que é o único que, na verdade, fala a verdade pra ela, como ela é egoísta, como ela não pensa nos outros e acaba atrapalhando a vida dos outros com suas vontades, que é o Sr. Knightley, que está aqui, ó. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Knightley, mas ele é o único que fala a verdade na cara da Emma, fala o quanto ela é egoísta, como eu conversei com vocês. Isso é uma parte bem interessante e acho que vai ajudar ela a evoluir até o final do livro. Então eu fiz um sprint curto de manhã, bem curtinho mesmo, parei na página 112, só li 12 páginas hoje. E isso foi mais ou menos o que aconteceu ontem, eu fiz um resumão para vocês. Eu tô gostando bastante da leitura, tô fazendo de uma forma mais devagar. E aí, conforme eu for terminando os meus dias de leitura, que eu acho que vão durar essa semana inteira, eu volto para conversar com vocês. Ontem foi o primeiro dia, aconteceu tudo isso que eu conversei. Hoje é o segundo dia e eu mostro para vocês onde é que eu vou terminar os sprints de hoje. Oi pessoal, hoje seria o meu quarto dia de leitura de Emma. Eu conversei com vocês a última vez, era o meu segundo dia, o início do meu segundo dia de leitura. Então eu conversei com vocês até a leitura da página 100. Hoje a minha meta é chegar na página 400. Eu fiz essa pausa um pouco mais longa para conversar com vocês de novo, porque boa parte do livro agora foi de diálogo, não aconteceram tantas coisas.
Essa é uma das características dos livros da Jane Austen que eu sempre percebo, que normalmente esses livros maiores não significa necessariamente que vão acontecer mais coisas, e sim que os personagens vão ser um pouco mais descritos, a gente vai conseguir perceber melhor como eles são, porque eles conversam bastante e grande parte do livro é de diálogo entre os personagens. Então até a página 100 eu falei pra vocês o que aconteceu, e agora eu vou falar até onde eu parei. O meu segundo dia de leitura eu li um pouco menos, porque eu tinha outras coisas pra fazer. Então, ao invés de eu chegar na página 200, que era a minha meta, eu cheguei na 183, aqui no capítulo 4, que já seria da segunda parte do livro. Já ontem, que seria o terceiro dia de leitura, eu terminei a meta do segundo dia, então eu cheguei na página 200 e também consegui completar a meta do terceiro dia e fui até a página 303, no capítulo 17. Poucas páginas depois de onde eu terminei de conversar com vocês, já começava a segunda parte do livro. No final dessa primeira parte, foi mais o desfecho do casamento que a Emma estava tentando arrumar para Harriet. Ela acabou descobrindo que o cara que ela tentava arrumar para amiga, na verdade gostava dela. Ela rejeitou ele, teve um maior climão aqui. E aí ela teve que contar para Harriet que na verdade ela tinha se enganado e que ele não gostava dela e sim gostava da Emma. Então essa foi o desfecho dessa primeira parte do livro. Eu fiquei um pouco triste lendo essa parte, assim, modo de dizer, porque eu gostaria que Harriet já tivesse ficado com o Martin, na verdade, que eu acredito que vai ser o par romântico dela nesse livro, porque eles dois se gostam, só que ela, por ir muito nas ideias da Emma, acabou não sendo sincera com ele no pedido de casamento que ele fez a ela. Então ela negou por causa dos conselhos que ela aceitou da Emma. Então ela acabou ficando triste com um cara que na verdade ela não gostava por vontade própria e sim por influência da Emma. Mas isso também é uma coisa interessante a perceber no livro, de como a Emma, apesar dela acabar manipulando as pessoas, as ações e os sentimentos delas, as pessoas também acabam sendo influenciadas por ela e não conseguem ter um senso crítico mais apurado para saber sobre seus próprios sentimentos e decidir sozinhos o que eles vão fazer. Então, apesar do livro ser focado em como a Emma manipula um pouco as pessoas com suas vontades, também é interessante descobrir como as pessoas se permitem ser manipuladas. Já nessa segunda parte do livro, que eu também já terminei, é uma parte, como eu disse pra vocês, mais por diálogos, tem bastante diálogos nessa parte, e também não tem tanto foco na Harriet, ela até deixa de aparecer um pouco nessas partes, e é mais focada no filho do Sr. Weston que vem pra onde a Emma mora, que é o Frank. Ela conhece ele, fica bem próxima dele, ela até... Como o livro é narrado em terceira pessoa, mas é de uma forma em que o narrador conhece muito bem os pensamentos da Emma, então acaba falando dela de um jeito mais pessoal. Então a gente descobre que ela reflete muito sobre ela estar gostando dele ou não. Ela é uma personagem que, apesar da época em que ela vive e as maneiras em que as pessoas costumam viver nessa época, ela é uma mulher que não pretende se casar. Ela pretende preencher a vida dela com os seus gostos, com ajudar os outros da maneira dela e com também, se ela sentir vontade de crianças, ela pode cuidar dos filhos da irmã dela, como ela mesma diz. Então até que eu considero também uma personagem bem visionária, porque na época que ela vive, todas as mulheres querem ter um bom casamento e na verdade ela não gostaria de se casar. Então quando ela se apaixona pelo Frank, ela pensa muito sobre essa mudança de vontade dela, se ela realmente queria se casar agora, e ela acaba chegando à conclusão de que não gosta dele o suficiente para isso, para mudar as pretensões dela para sua vida, e eu acho isso muito interessante. Também o pai dela é um cara que não é muito a favor dos casamentos, porque segundo ele acaba com o jeito, as rotinas, principalmente da família dele, que foi o que aconteceu quando a Taylor, que era a governanta da casa, se casou. Ele ficou bem triste e lamentava por ela. A mesma coisa também sobre a outra filha dele, a irmã da Emma, Isabela.
Ela se casou também, teve filhos, e ele, ao invés de ficar feliz por ela, ele lamentava porque ela tinha ficado longe, porque ela não estava mais perto da família. Então, mais um aspecto em que a Emma se parece tanto com o pai dela, como eu tinha comentado com vocês, sobre o aspecto deles serem um pouco egoístas. Falando agora dessa peculiaridade da Emma, eu resolvi separar um pedaço para vocês aqui da página 89, que eu até marquei como uma frase interessante, da vontade dela de não casar. Então eu resolvi gravar um pouquinho para vocês poderem ler. Então, o que tinha para ser dito dessa segunda parte eu acho que eu já falei. Como eu disse para vocês, era mais focada nessa vinda do Frank e na relação dele com a Emma. Mas pro final dessa parte ele tem que ir embora porque a família dele, que ele vive mais tempo, uma tia dele ficou doente, então ele precisou voltar antes do que ele planejava. Inclusive ele estava organizando um baile junto com a Emma para unir as famílias que ele tanto gostou. Mas isso acabou não acontecendo porque ele precisou voltar às pressas para onde ele estava vivendo antes. Nessa parte também é interessante dizer que o homem que a Emma estava tentando arrumar para a amiga dela, Harriet, acabou se casando com outra mulher. Ela é uma mulher bem chata e muitos diálogos dela são escritos no livro. Então, apesar dela ser uma personagem um pouco irritante, é interessante ver como ela é uma personagem que até que expressa bem como as pessoas eram naquela época e são até que hoje em dia também. Também nessa pegada do egoísmo, de pensar só no próprio umbigo, de falar só sobre si mesmo. Então é uma personalidade interessante, apesar de irritante. E aí, passando aqui para a terceira parte do livro, que foi a que eu comecei hoje. A terceira parte começa aqui na página 319. Hoje de manhã eu fiz um sprint curto, então eu li pouco dessa terceira parte. O Frank voltou, então eu acredito que essa terceira parte vai ser focada nisso, porque a primeira parte foi focada na Harriet, a segunda na ida e na vinda dele, e essa terceira eu acho que vai ser focada nisso também. Se a Emma vai realmente ficar com ele, se ela vai ter outro par romântico, porque eu não sei se eu comentei com vocês já nesse vlog, esse livro não é muito focado no romance, então eu acho que é mais focado na personalidade, nas personagens mesmo. Não tem muito romance aqui, por isso eu não tô marcando muita coisa, mas eu acredito que a Emma ainda assim vai ter seu par romântico até o final do livro. Eu fiz um resumão e não gravei nos outros dias de leitura para o vídeo não ficar tão comprido, porque só com alguns comentários que eu faço, mesmo tentando resumir bastante, o vídeo já tá ficando bem longo, mas eu acho que também é interessante ter vlogs assim de leitura mais longos para vocês entenderem o que eu penso de cada parte, de cada personagem, então até que eu gosto também desses vídeos mais compridos. E aí, quando eu ler um pouco mais, talvez eu converso com vocês só quando eu terminar o livro, ainda não tenho certeza do que eu vou fazer, mas saibam que eu tô aqui já na terceira parte, e depois eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu, se a Emma realmente teve algum par romântico, e se ela aprendeu com alguma situação o jeito certo de se agir, e não só pensar em formar casais e fazer as vontades dela. Finalmente consegui finalizar a leitura de Emma. E aí eu vou conversar com vocês agora para finalizar o vlog de leitura a partir dessa terceira parte do livro, que foi a última vez que eu conversei com vocês e contei o que tinha acontecido. Como eu contei para vocês, o Frank voltou para onde a Emma mora e aí ele tá meio estranho, então a gente já sabe que tem algum mistério na volta dele e que aconteceu alguma coisa. Com isso, a Emma percebe que coloquei aqui um tripé para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Continuando com isso, a Emma percebe que ela não gosta tanto do Frank como ela imaginava. E isso é muito bom, porque depois a Emma descobre que o Frank estava noivo de uma moça. Eu não vou contar qual é para não ser um grande spoiler nessa parte do vídeo, mas ele já estava noivo de outra moça e não tinha contado para ninguém. Então ela ainda agradece assim em forma de pensamento por não estar realmente apaixonada por ele, senão ela ficaria realmente muito triste com essa descoberta. E, inclusive a Taylor, quando vai contar pra ela, fica com medo de que a Emma fique triste,
mas não é o que acontece. Tem uma cena que eu compartilhei com vocês no meu Instagram que eu gostei bastante de ler, que foi quando todo mundo visitou a propriedade do Knightley e eles tiveram um tempo super de qualidade lá, colhendo morangos e passeando pela propriedade em um dia ensolarado. Então é uma parte que eu apreciei muito a leitura, gostei de ler esse momento. E é um momento que na minha cabeça é muito Jane Austen, porque eu gosto muito dos livros dela pelo romance de época, mas também pelas descrições que ela faz, principalmente de lugares mais remotos e cheios de natureza, que trazem paz para os personagens. Então eu também gostaria de compartilhar essa parte do livro com vocês, porque eu compartilhei lá no Instagram, mas deve ter algumas pessoas que vão assistir esse vlog que ainda não me seguem por lá. Então já fica a dica para me seguir lá no meu Instagram, sempre fica na descrição do vídeo e no final. Mas continuando com os acontecimentos do livro propriamente, a Harriet conta para Emma que ela tá gostando do Knightley e assim a Emma acaba descobrindo que ela gosta dele, que ela não gostaria que ele ficasse com ninguém além dela. E ao mesmo tempo ela fica muito confusa sobre se isso significa que ela vai casar, se ela continua com a ideia de que ela não deve casar ainda assim. Mas uma coisa que ela tem certeza é que gosta dele, sempre gostou, e que ela gostaria muito que ela continuasse sendo a favorita dele. E aqui nessa página 420, é justamente com esse acontecimento sobre a Harriet gostar do Knightley e o medo da Emma deles ficarem juntos, que ela descobre como ela manipula as pessoas da pior forma possível. Mas eu acho que isso também é uma parte interessante, porque ela só consegue perceber isso quando o problema acontece com ela. Então ela pensa sobre como a Harriet, que era tão humilde, começa a ter um complexo de superioridade, como se fosse. E aí ela também percebe que a culpa foi dela, porque ela que ensinou a Harriet a ter esse tipo de pensamento e esse tipo de visão sobre si mesma. Então ela acaba se arrependendo. Isso eu acho um pouco ruim, porque na verdade acaba refletindo nas classes sociais de novo, sobre como pessoas consideradas inferiores devem continuar com esse papel. Mas é importante também pensar sobre o contexto do social e histórico em que esse livro se passa, e entender que a Emma também tem uma mente nesse aspecto super sobre o tempo que ela vivia, diferente de alguns outros aspectos da personalidade dela, em que eu conversei com vocês que ela seria visionária, mas essa parte de social mesmo, ela pensa como os outros, e ela pensa que ela fez o pior em incitar para Harriet que ela poderia ser mais do que ela é. E aí, pulando bastante o livro, depois de um longo tempo de preocupação por parte da Emma de perder o Knightley, que ela percebe que gosta, ela descobre que ele gosta dela de volta e fica feliz em saber que ele na verdade não gostava da Harriet como a Harriet achava e como a Emma achava também. Então a partir disso eles se declaram um para o outro e fazem os planos de casarem, mesmo que a Emma fique com medo de deixar o pai dela sozinho, porque ele já se sente sozinho depois da Taylor e da Isabella terem se casado, mas mesmo assim, depois de um tempo, ele acaba ficando mais positivo sobre esse aspecto do casamento da Emma. E ela se casa finalmente com o Knightley, e a Harriet se casa com o Martin, que eu falei pra vocês no começo do livro, e que ele tinha pedido ela em casamento e ela tinha negado por influência da Emma. Mas assim termina o livro, com todos os casais bem felizes, todos com seus parceiros que amam. Então foi um final bem bacana. Achei bem bacana ler também essa pequena evolução da Emma nesse aspecto dela não manipular mais as pessoas. Então foi uma leitura que eu consegui aproveitar com certeza muito mais do que eu fiz da primeira vez que eu li. Também é muito interessante gravar vlog de leitura, porque assim eu consigo perceber mais coisas para conversar com vocês. Então foi uma leitura que eu aproveitei muito. Fiz muitas marcações, mesmo que não dê para ver também no vídeo, mas eu fiz bastante marcações.
e consegui aproveitar muito mais essa leitura do que eu fiz da primeira vez. Ainda vai sair muito vlog de leitura esse ano, então eu convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber todos os próximos vídeos que eu vou publicar por aqui. Curtir esse para eu saber que vocês gostaram e comentar com certeza qual é a sua opinião da autora e do livro, se tem algum livro da Jane Austen que é o seu favorito. Então eu espero essa troca de vocês, que vocês possam comentar aí no vídeo o que vocês acham dessa leitura e de outras. E até a próxima!